Gravação iniciada, boa tarde, boa tarde. Hoje, dia 2 de março de 2023, iniciando aqui oficialmente o nosso primeiro GED de Direito do Trabalho 2, né? O segundo, porque a Eloá já deu na quinta-feira. Mas antes da gente iniciar, né? Como eu tinha comentado, perguntinha clássica aí, se vocês autorizam a gravação, né? A gente sempre está postando lá no nosso canal no YouTube. Vou mostrar um pouquinho depois para vocês do canal aqui. Mas já adianto e conto muito com a forcinha de vocês aí para poder estar seguindo lá a gente, né? Se inscrevendo, ativando a notificação, clicando no sininho, dando like, né? Para poder ajudar a gente, tá? Meu computador hoje ele acordou naqueles dias, então ele tá mais lento, ainda tá meio capengando, mas vai com calma. A gente tem que abrir alguns links, tem que abrir algumas coisas. Eu preciso ter paciência com ele hoje, vocês também. Tá bom, gente? E aí, vamos para nossa apresentaçãozinha, né? Acho que para quem já foi me monitorando, sabe que eu sempre gosto de fazer essa apresentação. Gosto de estar explicando como que vai funcionar a nossa dinâmica para vocês entenderem melhor e para a gente ter um certo alinhamento, tá bom? E aí eu começando me apresentando aqui um pouco para vocês, né? Me chamo Enzo, eu estou aí atualmente no nono semestre, né? Já estou quase finalizando, pertinho. Em 2021 fui monitor de ciência política da professora Zeneí. Em 2022 fui monitor de direito constitucional 2 da professora Tainá e do professor Liberato também. Em 2023, no ano passado, fui monitor da Aline, né, de trabalho 1 e atualmente aí no trabalho 2, né? Então, aí já meu quarto ano de monitoria, como eu até comentei em algumas apresentações em sala, né? Muitos aí de vocês, eu já sou monitor pela quarta vez, então assim, todo ano ali vocês têm uma disciplina que eu sou monitor e eu fico feliz, né, por estar vendo esse crescimento de vocês, por estar conhecendo vocês, amadurecendo. E aos que estão chegando agora, que estão experimentando pela primeira vez, é o maior prazer do mundo. Eu gosto muito da monitoria, né, um dos meus grandes projetos dentro da universidade. E eu me dedico bastante para isso daqui. E aí, né, participei também da Unijus, né, empresa júnior do curso de Direito da Unifor. Entrei na Unijus em 2021, né? Em 2021 fui consultor e gerente do administrativo financeiro. Em 2022 fui o diretor do administrativo financeiro. Em 2023 fui diretor-presidente da Unijus e assumi diretorias de gente de gestão, de projetos, de comercial. Então eu passei ali por todas as áreas da empresa, aprendi um pouquinho. E agora já estou encerrando o meu ciclo, já estou finalizando as coisas, não sou mais o presidente e tal. Já tem uma galera muito massa aí e vai tomar conta. E aí, falando um pouquinho sobre estágios, né? Eu já fui estagiário da Justiça do Trabalho, estagiário da 10ª Vara do Trabalho, lá em 2022, né? Foi onde eu consegui iniciar esse meu estudo de direito do trabalho. Eu ainda não tinha feito a cadeira de direito do trabalho à época que eu fui para lá, então era bem legal, foi um grande aprendizado para mim. Eu tive a oportunidade de ter pessoas, né, que me ajudaram bastante. Então a galera da vara era muito solícita, os servidores, inclusive tenho um contato com eles até hoje e sempre me ajudaram bastante. E aí, em 2023, no final ali de 2022, eu fui para o Ministério Público, né? E aí eu tô lá até hoje, né? Tô numa promotoria de família, então é uma área bem diferente do direito do trabalho, né? E não é à toa que em 2023 eu busquei ser monitor de direito do trabalho, justamente porque eu tinha gostado e queria ter o contato ainda com o direito do trabalho. E aí, tô no Ministério Público atualmente. Essa apresentação está prestes de ser atualizada, né? Porque eu vou pro TJ agora, eu vou sair do MP e vou pro TJ. Vou para uma vara de família também. Então, tem mais
algo a acrescentar aqui. Já fui pesquisador do PROPED, né, o Projeto de Jurimetria e Pesquisa Empírica e Direito, da professora Mariana Dionísio e do professor Eduardo Girão, em 2022. Foi onde eu iniciei ali na pesquisa, além do artigo da monitoria. Tenho um carinho enorme pela Mariana e pelo Girão também. E em 2022 e 2023, fui convidado para fazer parte do grupo de jurisdição constitucional e política no Estado Democrático da professora Tainá. E aí fui bolsista dela, né? Com um foco na minha pesquisa voltado para a subrepresentação feminina no parlamento brasileiro. Aí publiquei artigos com ela, a gente fez uma publicação no Rio de Janeiro, né, e aí a Tainá acabou indo para o Rio de Janeiro, né, acabou saindo da universidade, e aí acabou que a gente não conseguiu dar uma continuidade nisso. Mas foi um projeto, né, que eu aprendi muito, e a Tainá, e ela foi minha orientadora, né, em Constitucional 2 também, eu tenho um grande carinho, de vez em quando converso bastante com ela. E é basicamente isso, uma breve apresentação minha. Assim. Faço 357 bilhões de coisas. Assim. Vou aproveitar ao máximo da universidade, do que a Unifor pode propor pra gente. A gente paga uma universidade cara, então acho que a gente tem que aproveitar bastante. Participar de cidadania ativa, de diversos projetos. Sei que vocês aqui já estão no final da graduação, já estão com outras perspectivas também. E é muito importante que vocês desfrutem, né, de tudo aquilo que a universidade tem, tem a oferecer. E aí, passando um pouco, né, para como que vão ser os nossos JEDs, né? Eles vão ser compostos, né, pela explicação aqui do conteúdo. Então, semanalmente a gente vai estar se reunindo online, né, às quartas, 1h30, para poder estar apresentando o conteúdo. Agora, nesses JEDs iniciais, a gente vai estar um pouco mais atrasado em relação às aulas, porque já faz mais de um mês que a gente está tendo aula, né? Então a gente vai precisar, principalmente no próximo JED, dar uma grande corrida para ver o máximo de conteúdo. Então, a gente vai ter os slides aqui, o nosso material. A gente tem o JED com a Eloá, né, na quinta-feira, né, 3 ou 3h30, confesso, mas está lá na descrição do grupo. E aí nós vamos estar sempre buscando ali dar os mesmos assuntos, as mesmas coisas. Então, se você não pode ir para um, você pode ir para o outro. Se você quer ir para os dois, você pode ir para os dois, não tem nenhum problema. Quando for no final, a gente vai dar uma unificada e uma juntada nessas frequências para oportunizar o maior número de pessoas, tá bom? A Eloá também tem os materiais dela, ela tem anotações, né, que são muito legais, são muito boas, são bem produtivas. E aí você junta o slide da professora, o meu slide, as anotações da Eloá, os seus estudos, e aí você consegue fazer algo bem legal. Eu vou mostrar como que vocês podem fazer isso mais pro final da apresentação também, tá? E nós vamos ter, claro, os nossos podcasts, tá? A gente vai ter podcasts de revisão, né? Para as nossas AVs, as nossas provas. Já prometo, tem 10 mil anos, mas quero tirar mais do que nunca do papel, né? O meu projeto de fazer um podcast com maior frequência, com maior recorrência. Então, vou estar buscando, né, dentro da minha rotina, achar essas gravações e fazer com que a gente consiga, né, com que eu consiga gravar e editar e publicar para vocês. É um negócio que dá um trabalhinho. Eu sou um pouco chato, né, nessa questão de coisas gráficas, visuais e afim. Quem acompanha desde a primeira monitoria sabe que antes a câmera era horrível. E aí agora eu tenho uma. Opa, acho que eu caí.
Pronto, continuando, tinha pausado a gravação, a gente tinha caído aqui, mas já me levantei. Como eu tava falando, né, do podcast, eu tava buscando gravar sobre os conteúdos também, pra gente não ter apenas das revisões, sendo que, como eu tinha mencionado, né, eu sou uma pessoa muito chata, né, com recursos audiovisuais e afins. Inclusive, estou muito chateado com isso que tá acontecendo no dia de hoje. Mas, faz parte. Acontece, né? Mas o que eu tava dizendo, né, eu tenho um microfone, eu tenho uma webcam, então eu busco, né, proporcionar um negócio melhor e uma experiência mais agradável para vocês, tá? Então, no podcast, por exemplo, né, eu utilizo uma inteligência artificial para poder melhorar minha voz, para poder, não que minha voz não seja bonita, né, claro, mas para poder tirar alguns ruídos que acabam ficando e tal, um negócio bem interessante, bem legal. E aí, se vocês clicarem nesse ícone do Spotify, vai ter sim, viu? Já de revisão, vou já falar sobre as revisões, tá? É, Se você clicar nesse ícone aqui do Spotify, gente, você vai ser redirecionado para o podcast, tá? Eu acho que eu ainda nem atualizei o podcast, ainda tá, tipo, com as coisas de trabalho e tal, vou precisar atualizar ainda. Mas vai ser lá. Fiquem tranquilos, já sigam, já ativem as notificações lá do Spotify, que é para quando surgir um novo episódio, você poder estar visualizando mais facilmente, tá? Depois eu mando o slide bonitinho para vocês, ó. Aí vocês clicam aqui no ícone do Spotify e vocês vão para lá. Bom, os nossos JEDs, eles também vão ser construídos, né, a partir da resolução de questões. Enzo, todo JET tu vai trazer questões para a gente poder resolver e tal? Não, porque o conteúdo é muito grande, né, muito denso, tem muita coisa que a gente precisa abordar, mas a gente sempre vai estar resolvendo questões para as nossas provas, tá bom? E aí, já adianto para vocês, a nossa AV1, ela está chegando, tá? Eu acredito que seja a mesma data para todas as turmas, conhecendo a Aline, sabendo como ela geralmente marca as datas das provas, ela marca a mesma data para todas as turmas. Pelo que eu já vi de algumas pessoas que eu conheço, que eu pedi para olharem no plano de ensino e tudo mais, a prova é no dia 12, tá? Peço que você olhe no seu plano de ensino para confirmar, mas a prova é no dia 12. Dia 12 é passando a próxima semana, na outra, literalmente daqui a 10 dias. Então, tá bem aí, né? Tá bem pertinho. Ah, Enzo, a gente só viu a unidade 1. Meu amigo, só a unidade 1. Só a unidade 1 tem mais de 70 slides. E muito provavelmente vai ser só a unidade 1 que vai conseguir abordar na prova. Caso a gente consiga finalizar a unidade 2 dentro da sala de aula, há possibilidades dela cair. Porém, a unidade 2 ela só vai cair na prova se ela for dada completa, tá bom? Não vai cair metade da unidade 2, 3 slides da unidade 2. Não. Se a unidade 2 for dada completa, ela vai cair. Enzo, você acha que será possível dar completa a unidade 2? Eu acredito que não, tá? Como faltam duas aulas, basicamente, né? Para a prova, que é as aulas da próxima semana, acredito que não vai ser possível finalizar a unidade 2. Mas, fiquem tranquilos, da unidade 1 tem muita coisa pra gente tirar e é uma unidade muito grande, tá? Então, até agora, a princípio, o conteúdo é unidade 1, tá bom? Da nossa prova. Então, próxima semana, a gente vai ter o nosso GED normal durante a semana, na quarta comigo e na quinta com a Eloá. Vai macetar a unidade 1, tá? Vamos, assim, aniquilá-la e provavelmente faremos o GED de revisão no sábado, tá? Vou combinar direitinho com a Eloá e a gente vai avisar para vocês, mas a gente vai tentar fazer o GED de revisão em conjunto, né?
eu resolvendo algumas questões e ela resolvendo outras questões, tá bom? E aí avisamos para vocês qual vai ser o dia e qual vai ser o horário. Enzo, e se você não conseguir terminar de dar os conteúdos no GED na quarta-feira? Eu acho muito provável. Eu vou gravar um vídeo e vou disponibilizar para vocês referente aos assuntos que a gente não viu. Tá? Eu poderia muito bem gravar um vídeo da apresentação e disponibilizar e já iniciar o conteúdo, papum, poderia, mas eu acho a apresentação importante para a gente poder tirar dúvidas e a gente poder conversar sobre algumas coisas, tá? Então, resolução de questões será focada nas nossas provas, tá? E já adianto para vocês que na V1 não haverá trabalho, tá, gente? Não haverá trabalho para a V1. Nosso trabalho ele vai ser na V2, tá bom? Quem já fez direito do trabalho 1 com a Aline sabe, geralmente ali na V2 tem um trabalho. O trabalho é composto de questões, né? Vai ser basicamente na mesma pegada, tá bom? Quando chegar próximo do trabalho, a gente vai comentar com vocês. A gente vai avisar quando o trabalho estiver disponível. Então fiquem muito atentos ao grupo, ao torpedo, os avisos na sala de aula, para que vocês não percam o trabalho, tá bom, pessoal? E quem foi aluno da Aline de trabalho 1 no semestre passado e durante 2023, sabe que eu disponibilizei para vocês um baita de um banco de questões e se a gente somasse, né, junto com as questões das atividades, do trabalho, enfim, davam ao final do ano, né, juntando com mais questões que eu inseri ali no meio do ano, davam mais de 120 questões. Então, assim, é muita questão. Não vou conseguir de imediato, né, dar 120 questões para vocês do trabalho 2, mas vou junto com a Eloá tentar proporcionar esse máximo de questões para vocês e buscar disponibilizar isso quanto antes também, tá, gente? Porque eu sei que não é fácil, a gente às vezes acaba disponibilizando muito próximo da V3 e tal, mas é como a gente às vezes consegue encaixar e como a gente às vezes consegue organizar. É necessário entender isso também, tá bom? Então, vamos tentar disponibilizar o máximo de questões para vocês, porque o intuito é que vocês treinem, o intuito é que vocês se saiam bem, tá? Não queremos prejudicar ninguém, beleza? Em relação aos mapas mentais que estão aqui, caso, né, você não assista o JED ao vivo, você pode ganhar a presença. Enzo, como que você vai ganhar a presença? Você vai assistir a gravação e você vai me mandar um mapa mental, um resumo, uma anotação que você fez a respeito daquele JED. Então, você vai botar lá no primeiro JED, foi apresentado, explicado como que seria a dinâmica, foi dado início à unidade 1, foi falado sobre as estabilidades definitivas, as estabilidades definitivas são essas e tal, 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 tal. Eu vou olhar e vou falar, pô, essa pessoa assistiu de fato o JED, ela merece a presença. Eu vou e encaminho o link dela da presença, tá? Às vezes faço algum apontamento em relação a, pô, às vezes você escreveu ali na pressa, você escreveu um negócio errado, ou você escreveu um negócio que tá faltando alguma complementação para fazer sentido. Então, eu tento dar uma olhadinha no que você escreveu nesse sentido para complementar mais um pouco também, tá? E aí aqui eu trago, né, os mapas mentais, e aí se você clicar nesse mapa mental, você vai ser redirecionado pro Instagram, né, da Carla. Não sei se vocês conhecem, Carla Soraya, Carlinha, ela foi aluna da universidade, ela foi monitora, ela inclusive participou do grupo de pesquisa junto comigo do Proped, então tem um carinho enorme pela Carlinha. Sempre deixo ela aqui presente com exemplos de mapas mentais para se estudar, tá bom? E aí, essa técnica de mapa mental e afim você pode usar para basicamente quase tudo que você estiver estudando ali, você pode tirar proveito disso, tá bom?
Como eu mencionei, né? Os nossos JEDs, eles vão ser aqui pelo Google Meet, tá bom? Semanais, quarta-feira, 1h30. E eu gravo, né? Utilizo aqui o OBS para poder realizar a gravação do nosso JED, tá? Sobre a dinâmica do JED, né? Semanal. Se você tiver 75% de frequência, você vai fazer jus, né, a um certificado, tá bom? Dizendo que você assistiu à monitoria, que você compareceu ao JEDs e que você poderá utilizar ele nas suas horas complementares, enfim, para você poder se formar, tá bom? E essas pessoas que têm 75% de presença, elas concorrem, né, ali ao final do semestre a um voucher, tá? No valor de R$ 100 na compra de livros, tá bom? E aí você pode fazer a utilização disso quando você ganhar, né? E ser na compra de livros, tá, Enzo? Pô, quero levar o crushzinho, ele ou ela, pro cinema e tal. Você poderia ter aproveitado a promoção na semana passada, né? Mas posso usar esse dinheiro? Pô, não pode. Quero levar pra jantar, pô, não pode. A não ser que você me leve pra jantar. Quer dizer, eu vou estar pagando, né? Faz sentido. Eu vou pagar pra mim. Pô, faria sentido. Mas você tem que usar na compra de livros, tá bom? Inclusive tem alunos, né, que estão fazendo com a gente, que já foram agraciados, seja com vouchers de R$ 100. E antigamente eu fazia um sorteiozinho de bis, né? Eu fazia Kahoots, né? Na época que o Kahoot permitia que a gente utilizasse um grande número de gente. É, e aí eu juntava as pontuações dos Kahoots e presenteava a galera com os 3 melhores combis. Infelizmente, como a gente quase não consegue mais fazer gamificações nesse sentido, eu deixo apenas o voucher mesmo. Pode falar, Sarah. Tem uma pessoa querendo entrar, o Thiago. Ele entrou, eu acho, aqui agora. Ele avisou aqui pra mim. Foi. Massa. Valeu, valeu, Sarah. Valeu, valeu, viu? Sobre os nossos grupos do WhatsApp, né? A gente tem um grupo da galera da manhã, a gente tem aula no Manhã AB e no Manhã CD. E o grupo da galera aí do tarde e da noite, tá? Temos aula no tarde F, no noite AB e no noite CD. Bom, então aí, os 5 aulas por dia, tá? Nas terças e nas quintas. Enzo, pô, faço no noite CD. Meu professor do noite AB não vai dar aula hoje. Posso ir no noite AB? Pode, sem nenhum problema. Posso ir no tarde F? Pode. Posso ir na manhã? Pode. Porém, você vai precisar lembrar, professor, todo horário tal. Por favor, minha presença, minha chamada e tal, não sei o que, tá bom? Agora, a prova você faz no horário que você está matriculado. Estou matriculado no tarde F. Posso fazer a prova no manhã B? Não. Então você vai fazer a prova no tarde F. Beleza? E principalmente a colegiada, né? Porque a colegiada ela é nominal, ela tem o seu nome, tá? Então, mais do que nunca, a colegiada você necessita fazer seu horário de matrícula. Os nossos materiais, né? Eles vão estar concentrados no Google Drive, tá bom, gente? Lá no Google Drive a gente vai ter textos, slides, os resumos, todos os materiais, as questões, estar todas lá no Drive. Percebam, né, que tem a frequência lá também, tá? Vou já mostrar o Drive para vocês, mas tem a frequência lá no Google Drive também. Tem informações, vão ter informações complementares, tudo que for de documentos, arquivos e afins vai estar no Google Drive. Vai ter o envio no grupo também? Sim, a gente envia também. Porém, sempre recomendo você acessar o Drive para a gente ter um conteúdo mais atualizado possível. Às vezes no WhatsApp você
Você pega um arquivo que já foi substituído por outro, que teve uma atualização, enfim, e lá no Drive sempre vai estar o mais atualizado possível, tá bom? Quando eu for mostrar para vocês, vocês vão perceber que tem a minha pasta, tem a pasta da Eloá, tem pastas que são incomuns, tá? Daqui a pouco eu mostro o Drive para vocês. O YouTube, né? A gente vai ter as nossas gravações postadas lá no canal do YouTube, né? E aí recomendo aí que vocês se inscrevam, né? Quem tá aí pelo computador, se quiser já escanear o QR Code, pode escanear, ou então depois só clicar aqui no QR Code, você vai ser redirecionado para o canal. Se inscreva no canal, ativem as notificações, dê essa força aí pro monitor de vocês. Lá tem conteúdo de trabalho 1 também, tá? Não apaguei, não excluí, nem vou. Então, se você quer se atualizar, né, lembrar alguma coisa, tá lá. Pode ser que tenha mudado alguma coisa, né? A gente sabe que o direito do trabalho se modifica bastante, mas uma vez ou outra você pode ser que queira lembrar de alguma coisa e vai estar lá, beleza? Nós temos o nosso Linktree, tá bom, gente? No Linktree ele tem basicamente todos os links principais que a gente vai utilizar. Tudo que for de links importantes vai estar no nosso Linktree. Então, link do grupos do WhatsApp está no nosso Linktree. Link quando o trabalho para V2 estiver disponível vai estar no nosso Linktree. Link do Drive está no nosso Linktree. Tudo está lá no nosso Linktree. Bom, para facilitar, para poder nos ajudar e concentrar as coisas tudo num canto só e não ficar 10 mil links espalhados, tá? E aqui mais algumas dicas de estudo, tá? Eu acho que você precisa se organizar, principalmente em relação a tempo e gestão de horários. Principalmente nós, né? Já estamos ali pro final da graduação. Fazemos bastante coisa. Temos muitos afazeres, estágio, vida, academia, coisas assim. Então a gente precisa se organizar. Recomendo aí o Trello ou o Google Agenda. Eu sou muito fã dos dois. Utilizo o meu Google Agenda para tudo. Assim, esses dias uma promotora tava vendo o negócio de uma data, né? E aí eu abri, tipo, no calendário o meu Google Agenda, né? E aí ela viu, tipo, um monte de coisas tudo marcada, com cheio de cada coisa tem uma cor, cada coisa tem. Então, eu utilizo muito o Google Agenda. E claro, né, para você poder ler, revisar, se organizar, você criar uma rotina, né? Enzo, eu, a minha dinâmica de estudo, né? Ela funciona basicamente dentro da sala de aula, prestando muita atenção. Então, busco prestar atenção ali no que o professor está falando, anotando, né? Se você tem a possibilidade de imprimir o slide ou, né, juntamente com o seu celular, ou um tablet, enfim, anotar as coisas no slide é bem interessante. E aí, eu, quando em casa, né, estudando sozinho, gosto de pegar o material do professor e meio que fazer um resuminho, né? E aí, entendo que fixa um pouco mais na minha memória, é algo mais interessante e resolução de questão, né? São esses 3 pontos assim que me norteiam bastante, tá? Trago aqui também para vocês, né, uma piramidezinha da aprendizagem, né? E vocês já devem ter visto, já devem ter ouvido falar na escola e afim, né? A gente tem a aprendizagem passiva e a aprendizagem ativa. Então, na medida que você vai lendo, escutando, vendo, se você vê e escuta, você começa a praticar, você começa a debater, a entender aquilo de uma outra perspectiva e você consegue aprender aquilo de uma maneira melhor, tá bom? Então, busque, né, justamente é, fazer essas coisas e não apenas ir para a sala de aula, sentar, ficar olhando a professora falar, chegar em casa, dormir. Não, dê uma estudadinha. Acho que vocês são muito capazes e podem tirar muito proveito disso, tá bom? E para finalizar aqui a nossa apresentação, a gente tem as nossas dicasinhas de livros, tá bom, gente? Eu gosto de recomendar esses 3 autores aqui para vocês, né? Luciano Martinez, o Maurício Godinho Delgado e o Sérgio Pinto Martins. Aqui a gente tem literalmente, né, 3 níveis de autores, né? O Sérgio Pinto Martins, a gente brinca aqui, é o direito do trabalho só para baixinhos, tá? É algo mais leve, algo mais
pouco mais raso. O Luciano Martinez é algo ali intermediário, tá? Tá ali no meio. E o Godinho já é algo um pouco mais denso. O Godinho, ele é ministro do TST, então o livro dele é um livro grande que tem 500, 600 páginas, tá? Então é algo um estudo muito mais aprofundado. Observem, né? Claro, assim, eu peguei só fotos da internet, gente. Essas não são as últimas edições desses livros. O do Luciano Martinez, se eu não me engano, ele está na biblioteca digital da Unifor. Então, busquem ver qual é o livro que melhor se adequa a vocês. Se você já tem um livro, né, que você utilizou no Direito do Trabalho 1, provavelmente esse livro tem a parte que a gente vai estudar no Direito do Trabalho 2, essa parte de Direito Coletivo. Então, você consegue aproveitar também, tá? Então fica aqui só uma recomendação. Lá no plano de ensino também tem outras opções, principalmente focadas, né, no direito do trabalho coletivo. Tá? Aqui esses geralmente são gerais, né? Tem tanto trabalho 1 quanto trabalho 2. Tá? Então pega, aluga na biblioteca, vê na internet se tem alguma coisa para você já dar uma olhada e caso queira comprar, né? Não tô fazendo nenhuma publi, queria eu, tá? Em relação aos vademecums, tá, gente? Sei que tá chegando a prova, já vão perguntar, e aí eu já vou falar. O recomendado é que você faça a prova, né, com o vademecum mais atualizado possível, tá bom, gente? Pois tem um vademecum ali de 2023. Será que eu não posso usar? Vou ter que comprar o de 2024? Pô, o de 2023 vai dar pra você usar. Se você for ter que fazer uma alteração ou outra, você vai riscar ali e não tem nenhum problema. De 2022 você vai riscar ali alguma coisa, vai ter que fazer uma complementação, não tem nenhum problema, tá? Mas, pô, Enzo, quero fazer a minha AV1 de Direito do Trabalho com um livro de 2017, 2016. Você vai ficar um pouco prejudicado. Você vai sofrer, vão ter muitas alterações. Busque um livro mais recente, tá bom, gente? Muito cuidado também, né? Acho que foi a Sara, inclusive, que perguntou no grupo da noite sobre os VADs universitários, né? Eles geralmente são VADs mais reduzidos, são mais compactos. Esses modelos compactos e afins, eles às vezes carecem de algumas leis, tá? Então, é necessário que vocês observem isso, né? Pra não ter nenhum prejuízo. E, pô, comprar um negócio novo, caro, a gente sabe que esses livros são caros. E aí chegar e não ter uma lei que a gente vai trabalhar, tá? Então, assim, não, não é, não é interessante. E aí eu trago a minha experiência pessoal cursando Direito do Trabalho. O que foi que eu fiz? Meu VAD é de 2020, tá bom? Meu VADMECO é de 2020. E eu fiz Direito do Trabalho 1 em 2022 e Direito do Trabalho 2 em 2023. O que foi que eu fiz? Eu tinha um amigo que tinha um VADMECO de 2022. E aí eu... Ei, paizão, tá ligado, né? Empresta aí. E aí eu fiz todas as provas com o VADMECO emprestado do, do meu amigo. E aí sempre deu certo, sempre foi tranquilo. Eu conseguia pegar antes e aí conseguia fazer as marcações e era de boa, marcava o artigozinho. Quando ele não conseguia me entregar antes, eu marcava os artigos só da CLT no VAD dele, né? E aí das outras leis ou que não tivesse atualização, eu marcava no meu. Fazia até com 2 VADs, mas é importante, né, que até se você for fazer isso, pegar um VADMECO emprestado e tal, você precisa ter o conhecimento do VADMECO, né, saber manusear, olhar o índice, isso e aquilo, tá? É bastante interessante que você faça isso, tá? E outra coisa que eu recomendo, e que foi algo que eu inclusive passei na prova da Aline, é que você marque, né, as páginas que você tá marcando aqueles artigos, tá? Eu, quando fiz trabalho 2 com ela na AV1, acabei deixando de fundamentar uma questão porque eu estava folheando, né? Folheando o Vadimeco. E na hora de passar uma página, eu passei 2 páginas e não me atentei a isso, né? As páginas estavam grudadas. Eu passei as 2. E aí
não achei a fundamentação e acabei deixando sem fundamentação. Então, você pode marcar, né? Bota um papelzinho, um post-it, enfim, tem marcadores próprios para isso. Mas eu, como não tenho, eu pego uma folha de papel, trocido ela em 300 pedaços e vou botando. Cada página que eu marco algum artigo, tem um papelzinho indicando ali que tem alguma coisa marcada ali. Então, até na hora do desespero, pô, você vai só ali naquelas páginas e pode ser que você ache alguma coisa, tá? E aí sempre, no final dos nossos JEDs, no final dos nossos slides referentes àquele JED, vai ter aqui esse QR Code, né? Aqui, no caso, bem aqui, não tem um QR Code porque ainda não acabou, né? Mas aqui vai ter um QR Code que vai lhe levar para o YouTube para você ver a gravação, tá? E aí mostrando aqui para vocês o nosso Linktree, tá? A gente tem um canal no YouTube, o Google Drive, o podcast, né? Os grupos no WhatsApp, o meu currículo Lattes, caso você queira, né, me conhecer um pouco mais também, saber. Tem meu Instagram aqui também, se você quiser me seguir, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho o Google Drive, tá? Vou colocar depois aqui no nosso Linktree o link do JED, tá bom? Importante. Mas aqui, ó. Aqui, ó. A gente tem a pasta que vão ficar as frequências, a pasta que vão ficar as revisões, a pasta que vão ficar os materiais dela lá e a pasta que vão ficar os meus materiais, tá bom? Então talvez aqui já tenha alguma coisa. A Eloá já pode ter colocado alguma coisa referente ao material que ela utilizou no JED dela, tá? Mas caso não, ela vai colocar vocês virem, né? Pô, Enzo, tá demorando pra enviar o slide, não tá lá e tal, não tô achando. Lembra a gente, fala no privado, fala no grupo, que a gente tenta disponibilizar o mais rápido possível pra vocês. E aí, enfim, é isso. E aí partimos agora para a unidade 1, tá? Parte 1 aí. Vamos estudar as estabilidades. Opa, peraí. Vocês estão me ouvindo, não, né? Alô, alô. Pô, voltamos. E aí vamos iniciar aqui a nossa unidade 1, tá bom, gente? Unidade 1, ela vai tratar sobre estabilidade. A estabilidade, gente, ela nada mais é do que uma proteção, tá bom? A resilição, né? A rescisão, a dispensa ali, né? Por iniciativa patronal, tá bom? Então, um empregado estável, né? Ele não pode ser colocado para fora, a não ser, né, nas hipóteses de falta grave devidamente apuradas. A gente vai ver, né, como que funciona essa apuração, a gente vai dar uma relembrada nas faltas graves também, tá? E aí a gente tem dois tipos de estabilidade: as estabilidades definitivas e as estabilidades provisórias. Enzo, quais são mais importantes? As definitivas ou as provisórias? As duas são importantes, tá bom? As provisórias têm muito mais do que as definitivas. Pode ser que tenha uma probabilidade delas caírem um pouco mais por serem mais, né? Às vezes um pouco lógico isso. Mas as definitivas costumam cair também, tá? Costumam cair coisas bem importantes que são pontos chaves para vocês conseguirem entender e que a gente vai visualizar isso aqui, tá bom? Então nós temos três estabilidades definitivas: a estabilidade decenal, tá bom? A estabilidade que está prevista lá no artigo 41 da Constituição e a estabilidade que está prevista lá no artigo 19 do ADCT. Tá? Nós temos esses
3 tipos de estabilidade definitivas e são eles que a gente vai estudar aqui no GED de hoje. Olha, eu ia começar pela... Tá fora de ordem aqui, deixa eu só ajeitar, gente. Estabilidade decenal acabou. Brincadeira isso, meu amigo. Tamo voltando, tamo voltando. Pronto. Aproveitei pra colocar a estabilidade decenal no... A gente vai começar pela estabilidade decenal, tá bom, gente? Ela atualmente, tá? Já adianto pra vocês que ela não existe mais, tá bom? Estabilidade decenal. Ela não existe mais. Ela existiu ali, né? Antes da Constituição de 88. Então, me manda mensagem, Vlad, no privado, por favor. Só com teu nome, tua matrícula. Lembrando. Não precisa nem mandar o nome e matrícula. Tipo, ei, o link. Aí eu te mando o link, beleza? E aí, nos contratos que eram regidos pela CLT anteriores, né, à Constituição de 88, eles previam, né, justamente essas pessoas, elas possuem estabilidade decenal. E, como a gente mencionou, eu acho que eu acabei nem falando isso, mas o nome, ele é autoexplicativo, tá? Da estabilidade definitiva e da estabilidade provisória. Uma vez que você atinge, né, a estabilidade definitiva, ela vai ser incorporada dentro do seu patrimônio. Então ela vai ser incorporada a você, ela vai ser de fato definitiva, podendo, né, claro, ser encerrada devidamente, né, por alguns motivos que a gente vai ver daqui a pouquinho. E a provisória, né, ela vai ter relação ali com um fato gerador específico e transitório que vai estar acontecendo, tá? Então aquela vedação, ela vai ser apenas temporária, beleza? E aí, essa estabilidade decenal, ela é dada, né, a pessoas que tinham, né, à época, antes ali da Constituição de 88, mais de 10 anos de serviço na mesma empresa, tá bom? Então, se você tinha ali mais de 10 anos de serviço na mesma empresa, você tinha a sua estabilidade decenal, tá bom, gente? E aí, claro, vamos já visualizar, inclusive tem a pergunta ali, se você cometesse uma falta grave, aí, claro, você poderia ser colocado para fora, tá? E aí, o que as empresas, por exemplo, faziam à época? Quando estava chegando ali, próximo, né, dos 10 anos de serviço na empresa, a empresa ia e lhe colocava para fora, ó, rua, tá? Para que você não atingisse essa estabilidade, tá bom? Vamos abrir aqui a CLT para a gente poder estar visualizando esses artigos tendo com vocês, tá? Aqui, ó. O empregado que contar mais de 10 anos de serviço, na mesma empresa,
não poderá ser dispensado, senão por motivo de falta grave ou circunstância maior devidamente comprovada. Considera-se como de serviço todo o emprego em que o empregado esteja à disposição do empregador. E o 493 constitui falta grave a prática de quaisquer de qualquer dos fatos em que se refere o artigo 482. O artigo lá que fala das faltas graves, né? Quando por sua repetição ou natureza representem séria violação dos deveres e obrigações do empregado, tá? Então, é possível a dispensa de uma pessoa que está com a sua estabilidade, né, permanente, definitiva, por contar com mais de 10 anos de serviço na empresa. É possível isso? É possível. Porém, tem que ser nas hipóteses lá do 482, tá bom? E diz quais são as hipóteses de falta grave, tá? Claro, essa falta grave. A gente vai ver, né, inclusive quando a gente estiver estudando a estabilidade do dirigente sindical, né, como que vai ser essa apuração, tá? É algo bem interessante. E aí, Enzo, você pode estar perguntando, né? Pô, e hoje em dia, ele existe? Não, ela não existe, tá bom? Não existe mais estabilidade decenal, tá bom, gente? Não existe mais. Enzo, contratado hoje, vou ficar 10 anos na empresa para poder ter uma estabilidade. Meu irmão, você tá lascado. Porque não existe mais, tá bom? É antes da Constituição. O intuito é que geralmente as Porque assim, porque assim, não, porque assim, vocês colocam dizendo que não funciona desde 1988, beleza. Mas por que algo tão longo, tão distante, ainda é detalhado, explicado boa, e não se usa? boa. Primeiro, porque ainda tem alguns seres humanos que possuem essa estabilidade, né? Então, tipo, querendo ou não, enquanto existir gente que goze, né, desse instituto, dessa estabilidade, a gente vai comentar sobre ela. Mas, em relação a, a isso, né, é que geralmente é cobrado, né, em provas, concursos e afins, e às vezes pode cair nesse sentido, de tipo, o examinador fazer você querer achar ou querer saber de você se ela existe ou não, entendeu? A galera que, pô, aí essa pessoa já tá mais pra lá do que pra cá, já tá se aposentando e tal, não sei o que. Mas a gente ainda comenta desse instituto porque principalmente essa relação ainda é cobrada, entendeu? Enzo, eu vou citar aqui um exemplo, me fala só se é mais ou menos isso. Vou usar a Enel. Ainda hoje existem funcionários concursados da época da Coelce, que não podem ser demitidos. Hoje a gente sabe que a Enel não tem mais concurso. Então seria mais ou menos isso. Quem era da Coelce migrou para a Enel e não pode ser demitido porque é concursado. Dependendo do tipo de concurso, a gente vai inclusive ver daqui a pouco isso, né? Porque por mais que às vezes você seja concursado, você é um empregado público, seletista, né? Você é regido pelas normas da CLT. E você pode ser, né, participar de um concurso e tal, e ser admitido, mas, né, para um cargo de provimento, né, ser um cargo estatutário. Eu acredito que o da Enel seja nessas hipóteses de empregados seletistas, né? E aí eles entram em outra coisinha que a gente vai comentar daqui a pouco, em outro tipo de estabilidade, não necessariamente essa decenal dessas dos 10 anos. Beleza? Quando eu chegar nela, aí eu te menciono. É tipo, literalmente, a próxima, ou
ou é a outra que a gente vai falar. Mas, você muito bem colocou que existe essa diferença, tá? Pronto, aqui há 2 slides eu vou comentar sobre isso aí, que é muito importante a gente ter essa diferença pra gente, claro, na nossa mente, pra que a gente entenda melhor essa situação. Não necessariamente porque aquela pessoa trabalha naquele órgão, e é um órgão público e afins, ela prestou uma prova, prestou um concurso, ela necessariamente vai ter a estabilidade que a gente conhece por passar em concurso. Vai visualizar isso, tá bom? E aí, a gente tem o artigo 19, tá? Do ADCT, que é justamente contratos, né, de servidores públicos seletistas com 5 anos no emprego ao tempo da Constituição de 88. Tá? Então, pessoas que tinham 5 anos de serviço naquele emprego como servidor público seletista, ela possui estabilidade. Bom? E aí, gente, podem ser servidores, né, seletistas da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, da administração direta, de autarquias, fundações, enfim, tá? Então, percebam que é algo amplo, algo geral, tá? Então, se você era um servidor público seletista e tinha 5 anos de emprego, pelo menos, né, 5 anos de emprego ao tempo e a Constituição foi promulgada ali no 5/10 de 1988, você estava estável, tá? E aí, basicamente, você precisa de 2 requisitos para cumprir essa estabilidade. O primeiro é ser um servidor público seletista com 5 anos, né, com pelo menos 5 anos no seu emprego ao tempo da Constituição. É a primeira. E a segunda é que você não tenha sido admitido na forma do artigo 37 da Constituição, né? Que você não tenha ali participado de um concurso público. Deixa eu abrir aqui a Constituição para a gente ler o 37, para vocês conseguirem visualizar, tá? Então, esses são basicamente os 2 requisitos que a gente precisa observar para essas pessoas, tá? É muito comum, gente, ter questãozinha desse artigo 19. A DCT, a gente vai ver o artigo também, tá? Aqui, ó, da administração pública, ó, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência também os seguintes, né? E aí fala aqui sobre os cargos, e aí aqui, ó. A investidura em cargo em emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma previstas na lei, ressalvado nomeações de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração. Tá? Então, pessoas ali que foram contratadas eram servidores públicos da administração, seja da União, estados, Distrito Federal, municípios, enfim, eram servidores públicos seletistas, eram regidos pela CLT e não por um estatuto próprio. Eles, se tivessem 5 anos, pelo menos 5 anos, eles conseguiram essa estabilidade, tá bom? E aí, o STF, né, coloca, e tem inclusive no slide da professora, que isso é um favor constitucional a esses servidores públicos, né, que estavam, à época, trabalhando antes da Constituição. E essa estabilidade, né, do artigo 9 do ADCT, ela não alcançou, gente, os ocupantes de cargo de função de confiança ou de emprego em comissão, nem professores de nível superior e também nem pessoas, né, que exerçam cargo de livre nomeação e livre exoneração. Tá? Então, foi de fato ali específico para pessoas que tinham, né, esses 5 anos ali naquele mesmo emprego antes do
da Constituição. E aí aqui, ó, depois da Constituição, gente, a gente tem o ADCT, né? E aí, no artigo 19, ó, aqui, ó. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, da administração direta, autarquias e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos 5 anos continuados e que não tenham sido admitidos na forma regulamentada do artigo 37 da Constituição, são considerados estáveis no serviço. Tá? Então, muito provavelmente, Michel, essas pessoas, elas se encaixam nesse tipo aqui. Eram servidores públicos, sim, trabalhavam numa empresa pública, porém eram servidores públicos seletistas e, né, a Constituição, segundo o STF, deu esse favor constitucional a essas pessoas. Tá? Já a estabilidade que a gente conhece, né, pelos cargos, vamos dizer assim, como um juiz, um promotor de justiça e afins, por exemplo, ela é dada, né, a partir de uma investidura num cargo de provimento, tá bom? É o que a gente vai chamar, tá? Aqui do servidor público de regime estatutário, tá? Ele tem um estatuto próprio, ele tem uma regulamentação própria, tá? Ele não é regido pela CLT, tem sua própria regulamentação. O que é que a gente tem uma coisa que é muito importante que geralmente cai em prova, tá? É o nosso próximo slide aqui. Vou passar já para depois voltar. Houve uma alteração, tá? Em 98, beleza? Em 98 a gente teve a emenda constitucional número 19, que alterou a redação do artigo 41. O artigo 41, ele diz atualmente que são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Essa é a redação atual. Só que antes, a redação era: são estáveis após 2 anos de efetivo exercício os servidores nomeados em virtude de concurso público. Percebam, há 2 diferenças. Primeiro, o tempo. Antes eram 2 anos, agora são 3 anos. É comum que as questões perguntem e queiram saber se você sabe esses anos. Então, atualmente são 3 anos de efetivo exercício, tá? E nomeados para cargo de provimento efetivo, justamente os servidores públicos que vão ser regidos por um estatuto próprio. Tá? Aqui, antes se fazia referência a servidores nomeados em virtude de concurso público e, como a gente já comentou, pode ser que esse servidor público seja seletista, tá? Seja regido pela CLT, seja União, Estados, Distrito Federal, municípios e afins. E a gente tem também ainda o empregado público seletista, que ele vai ser, né, empregado da sociedade de economia mista ou de empresas públicas, tá? Então, é importante a gente ter essa diferenciação. Servidor público de regime estatutário é aquele que tem a investidura no cargo de provimento, artigo 41 da Constituição, precisa de 3 anos de permanência e de exercício ali daquela atividade. É a estabilidade definitiva que você pode conseguir atualmente. Se você não tem a estabilidade decenal, você não vai mais poder conseguir. Se você não tinha os 5 anos na mesma empresa pública, né, à época que a Constituição foi promulgada, você também não vai ter o do artigo 19 do ADCT, então só resta a você essa estabilidade aqui, tá? Que é do artigo 41, e você só consegue passando para um concurso público, para um cargo de provimento, que você vai ter um regime estatutário próprio que vai reger aqui, tá? E após 3 anos de exercício efetivo, tá bom, gente? É bem comum que tenha questões que vão falar sobre isso. Questões de VOF, sabe?
e você vai ver lá 3 anos, você vai ver 2 anos, e você precisa que... Antes eram 2, até 98, até a emenda constitucional 19 de 98 vi mudar para 3 anos. Tá? E a gente tem também a súmula 390 do TST. Tá? E aí a súmula do 390, ela é muito importante pra gente, beleza? Ela diz o seguinte. Ó, súmula 390, estabilidade, artigo 41 da Constituição, seletista, administração direta, autarquia ou fundacional, aplicabilidade, empregado de empresa pública e sociedade economista. Economia mista inaplicável. Ela diz que o servidor público seletista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição de 88. Ao empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, ainda que admitido mediante em aprovação em concurso público, não é garantida a estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição. Mas, ó, aí vocês podem se perguntar, pô, isso aqui, ó, o empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, que foi admitido em aprovação em concurso público, não é garantida a estabilidade prevista no artigo 41. E aí você pode pensar, pô, e essas pessoas aqui, né, que foram empregados, admitidos em concurso público, tudo bem que não foi para um cargo de provimento, elas não são estáveis? Sim, e aí, né, justamente a gente tem aqui, tirei inclusive lá do slide da professora, por isso que a qualidade tá gigante, muito boa, que a gente tem um acórdão, né, que fez justamente uma decisão a respeito disso, né, dessa essa súmula não estaria, né, indo de contra, né, ao que nós já temos, né, não estaria indo de contra o artigo 41 da Constituição, com o servidor público do regime estatutário, por ela não falar ali que é um cargo de provimento e tal, não sei o quê. E aí, a gente tem aqui, principalmente o ponto 3 aqui, ó, a súmula número 390 do TST, por cristalizar a interpretação da redação anterior do artigo 41 da Constituição, redação anterior, então, antes daquela alteração, ela cristaliza aquela redação, não se aplica aos trabalhadores admitidos pela administração pública direta, autárquica e fundacional no período posterior após a publicação da emenda constitucional número 19 de 98. Então, se você tem, após a publicação da emenda constitucional número 19 de 1998, você não vai ter a aplicação, certo, do 390, tá? Súmula 390, ela não se aplica aos trabalhadores que foram admitidos na forma do artigo 19 do ADCT. Então, as pessoas que ganharam a estabilidade do artigo 19 do ADCT, que eram contratados, servidores públicos, há pelo menos 5 anos na data da Constituição, da promulgação, né, da Constituição, da publicação da Constituição, eles não, certo? Não se aplicam à súmula 390, tá? E aí, justamente, né, a gente tem aqui, ó, a partir da emenda constitucional número 19 de 98, a redação do caput do artigo 41 foi alterada e ganhou maior especificidade no que concerne a titularidade do direito à estabilidade, aplicando-se tão somente aos servidores nomeados para cargo de provimento efetivo, não sendo extensível aos empregados públicos seletistas, que a gente comentou aqui. Então, galera do artigo 41, agora cargo de provimento efetivo. E aí, ó, a súmula número 390, inciso 1 do TST, ao estabelecer que o servidor público seletista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição,
tem seu alcance limitado às situações em que os empregados públicos foram nomeados até a data de publicação da emenda constitucional número 19 de 98. Então, as pessoas antes da emenda 19 de 98 aplica-se o que está na emenda. As pessoas depois da emenda serão aplicadas o que está lá no 41, tá? Justamente por ter ocorrido essa mudança. Beleza, show, tranquilo. Então, estabilidade decenal não existe mais. Estabilidade do ADCT, do artigo 19. Mas a única estabilidade que você pode conseguir é do artigo 41 da Constituição, você passando para um cargo de provimento efetivo. Beleza? Perfeito. Show, galera. Deixa eu só mandar aqui o link para vocês, para a gente poder responder e garantir a presença. Peço desculpas, né, a vocês pelos acontecidos de hoje da internet. Meet ficar caindo, disso e daquilo, mas felizmente acontece. Vai dar certo, torcer pra na próxima tá tudo ok. Pode falar, Sandra. É porque eu entrei um pouquinho depois, tá? Eu queria saber se tu vai fazer revisão no próximo sábado, vai ter algumas questões, ou você vai dar só o restante do conteúdo da onde parou Boa. até Eu vou agora, combinar, no dia dos três por ali, né? Travou. É sobre a revisão, né, que tu quer? Alô? Isso mesmo. Boa. Perfeito, foi mal. Te interrompi porque travou aqui. Isso mesmo. Isso mesmo. Perfeito. Tá um delay gigante, né? Mas vai dar certo. A gente vai fazer a revisão, sim, tá bom? Vou só depois verificar com a Eloá direitinho qual vai ser o dia e o horário, e aí a gente passa lá no grupo pra vocês, viu? Mas vai ter revisão e vai ter complementação do conteúdo, né? Como o GED, ele é na quarta-feira, aí eu vou dar o máximo de conteúdo possível na quarta-feira. Caso fique alguma coisa ainda de conteúdo, a gente disponibiliza gravado para vocês, mas vai ter revisão sim, tá? Entre não ter revisão e ter um GED gravado de conteúdo, eu prefiro ter um GED gravado de conteúdo e ter sim revisão, tá? Tô só esperando aqui. Vou dar aqui pra você. Show. É isso então, gente. Muito obrigado pela participação, pela presença de vocês. Galera que tá assistindo na gravação, muito obrigado. Vi aí, né, o mapa mental para vocês. A presença, o resumo, hein? Tá. Um cheiro, um forte abraço.